Boa noite. Estamos começando uma live, mais uma live do Instituto da Família. Não temos ainda nenhum espectador. Vamos ver se vai entrar alguém para nos assistir. Espero que sim. Vai ser muito emocionante saber quem é o nosso primeiro. É a Elaine! Viva Elaine! Oi, Elaine, bem-vinda! Estou esperando que o Henrique entre no Insta para a gente começar. O Matheus, bem-vindo, Matheus, e o Henrique. Mencionando o Henrique. Henrique está entrando agora. Boa. Tu não pode ficar um pouquinho mais baixo para a gente te enxergar melhor? É Deixa que eu tu é ver se eu muito consigo alto, botar um Henrique. livro. Não, mas um livro embaixo do. Muito bem. Então, estamos com uma porção de pessoas já aqui junto conosco. Espero que ninguém tenha entrado para ver a nossa linda entrevistadora habitual, que é a Olga Letícia, que é um deslumbre. E hoje vocês têm a minha, outra Olga. Agora eu sou uma das Olgas do Instituto da Família. Então, é uma grande alegria poder estar aqui hoje de noite. Nós estamos ainda comemorando a Semana do Meio Ambiente. E então, me pediram que eu falasse sobre meio ambiente, já que eu venho tão envolvida na questão da saúde planetária. Mas, na realidade, eu fui convidada, fui ensinada sobre esse campo do saber por ninguém menos do que meu próprio filho. Então, isso é uma maravilha, a gente poder, a essas alturas do campeonato, aprender muito e muitos desses ensinamentos virem do seu próprio filho. Então, nós convidamos o Henrique Falseto de Barros, que podia se aproximar um pouquinho mais da câmera, porque senão tu fica um pouco distante, assim, isso. E estamos... Olha, Renate, que alegria! E a Olga Letícia. Olga Letícia, tu perdeu o elogio que eu fiz para ti, com medo de que as pessoas estivessem entrando na live só para te ver, Olga Letícia. E daí elas têm essa decepção de me encontrar minha aqui. Mas com o Henrique Falseto de Barros, que é o nosso principal convidado de hoje de noite. Por quê? Porque entre nós, talvez ele seja a pessoa mais planetária, porque ele é muito planetário, ele voa, assim, então ele some, como vocês estão vendo. Vamos ver. Oi, Olga! Mais uma Olga, Olga Arderius, minha grande amiga, minha prima. E a Leonice está conosco. E o Henrique Planetário saiu do nosso foco um pouco, mas ele é médico de família e comunidade, voltou. Numa cidadezinha da Serra Gaúcha, Santa Maria do Herval. E ele escolheu morar nessa comunidade, mesmo tendo a oportunidade de morar em qualquer lugar do mundo, porque ele é um cidadão do mundo. E então eu queria te perguntar, Henrique, o que tu poderia nos contar sobre como é que junta a medicina de família e comunidade e saúde planetária? E eu queria, antes disso, dizer que eu queria fazer um marketing da medicina de família e comunidade. Eu acho que todos nós merecemos ter um médico de família e comunidade. Eu tenho um, que talvez daqui a pouco ele até entre.
O médico de família e comunidade tem uma forma muito especial de abordar os problemas humanos, os problemas dos seus pacientes. E tem uma abordagem muito mais ampla. Eu acho que é por aí que o Henrique vai nos dizer que o médico planetário se envolve com o planeta pelo seu tipo de abordagem do seu paciente. Mas agora eu espero que tu possa ficar um pouco conosco aqui, pare de voar pelo planeta, para nos contar como é que junta medicina de família e comunidade e saúde planetária, Henrique. Então, boa noite a todos. É bacana que eu estou vendo as pessoas que entram e aparece o nomezinho. Boa noite, Kátia. Peço desculpas, Olga, por estar ficando indo e voltando, mas está com uma instabilidade na minha rede e está piscando a luz na minha cara, fica bastante desconfortável. Eu estava tentando resolver. Chega a aparecer isso para vocês ou pelo Não, celular não aparece? não. Dá uma pequena oscilação e a luz pisca no meu olho, só o suficiente para afetar um pouquinho quem tem fotofobia. São as coisas das lives, né? Que eu acho que talvez deixe um pouquinho mais interessante, né? Dá uma sensação realmente de estar ao vivo. Então, tem A todas essas Leonice está nos coisas. dizendo que a imagem está boa. Então tá. Ah, legal, Leonice. Então, você perguntou um pouquinho sobre a definição de saúde planetária, tá? Como é que junta com a tua atividade de médico de família e comunidade? Tá. Bom, eu tenho que agradecer o convite. Tenho que agradecer o convite. E dizer que. Porque eu fiquei até meio encabulado com essa descrição e dizer que, na verdade, eu sou um experimento teu, né? Que talvez tenha dado certo. E é muito legal poder trabalhar com a própria mãe, sendo, né, talvez uma das principais referências teóricas. Então, quando você diz que aprendeu comigo, eu acho que na verdade eu acho que eu aprendi mais que tu comigo. Eu aprendi muito mais contigo e talvez eu tenha tido a oportunidade de colocar em prática aquilo que você trouxe dos Estados Unidos, que é essa visão sistêmica de saúde, bastante refinada e que eu também ouvi muito de outros professores, muito do vídeo, e colocar isso em prática e adaptar isso ao cotidiano do médico de família e estudar talvez mais biologia mais pura e casado com uma bióloga, Tatiana, também ajuda muito a refinar. E claro, as outras andanças, né? Mas então o que eu tento trazer para a prática do médico de família é a visão sistêmica que eu aprendi, né? Principalmente contigo, com o vídeo também, aprender a botar na prática do médico de família, né? E aí acho que, claro, tem especificidades do médico de família, mas é essencialmente isso que o pessoal do Infapa já faz ou já é treinado, né? Então, assim, nosso grande público de alunos são psicólogos e médicos de família, além de alguns psiquiatras que também vêm fazer o curso de terapia de família. Mas é muito interessante como muitos e muitos médicos de família vêm procurar uma complementação da sua formação como médicos de família na terapia familiar. E eu sei que tu não fizesse o curso, mas eu sempre brinco contigo de que tu é um grande terapeuta de família, que tu faz isso muito no dia a dia. Mas como é que se amplia dessa de morar numa pequena comunidade, trabalhando com uma comunidade que não modifica muito, 3.000 pessoas mais ou menos que tu tem sob os seus cuidados,
como é que isso se amplia para tu te tornar uma pessoa que está internacionalmente conectada e que está sendo muito importante no desenvolvimento do campo da saúde planetária? Nos explica esse caminho. Posso marcar bem um ponto que é muito caro para mim. Antes de eu entrar nessa coisa de viagem, uma questão bem técnica, né? E eu várias vezes eu até tentei me inscrever no curso de terapia de família, porque eu acho que eu aprenderia muito. E eu sempre tive muita familiaridade, óbvio, né? Morando contigo com o Ovídio, grande parte da minha vida. Eu tive uma aula com o Luiz Felipe, eu acho que foi com o Luiz Felipe na residência de medicina de família, no Conceição, sobre abordagem de família na medicina de família e comunidade, que foi muito interessante. Então, ele, se eu me recordo bem, são 5 níveis. Então, o primeiro nível do médico é de ignorar a família por completo, né? Focar só na dor na orelha, né? Em geral, uma dor na orelha nunca é só uma dor na orelha. Depende do teu treinamento. Então, se você tiver treinamento, você consegue ir além da orelha e conseguir até incluir a parte do sistema que é mais próxima, em geral, é a família. Às vezes até pode ser no trabalho, né? Mas muitas vezes é a família. Então, esse seria o segundo estágio. Você consegue, pelo menos, identificar as coisas. No terceiro estágio, você consegue trazer a família, né, esse sistema um pouquinho maior, já para dentro do consultório, dar orientações. E eu acho que, agora não tenho certeza, mas didaticamente teria. O médico de família intervém na família como sistema. E o quinto é quando ele não dá conta, ele chama o terapeuta de família. Tá. Então você conhece essa casualmente. Essa classificação. Para mim é muito importante isso. Muito importante. Eu não me vejo como terapeuta de família. Eu me vejo com alguém com muita familiaridade, mas terapia de família é uma coisa muito séria, né? É muito delicado, é muito difícil de fazer numa comunidade pequena. Então, deixa eu te agradecer uma outra coisa, porque graças à tua insistência em que tu gostaria de ter terapeutas sistêmicos na tua comunidade, tu me entusiasmasse e depois tu entusiasmasse o grupo que hoje se transformou num grupo sistemático, depois de 5 anos de trabalho, o núcleo online de psicoterapia sistêmica, que a gente está começando agora a dar aula para o Brasil, acredita? Então, eu queria te agradecer, porque foi graças à tua solicitação que nós criamos um projeto de pesquisa. Ó, a Léo, que é a nossa parceirona da pesquisa, está batendo palma aqui. Nós batemos palma para ti, Léo. A Léo é a enfermeira, uma das enfermeiras da clínica que nos ajudou a organizar a pesquisa, que nos demonstrou, porque eu era muito desconfiada no começo, de que a psicoterapia sistêmica pode ser feita online. Ó, a Cassiane disse que já está inscrita no curso. A Cassiane é prof. E está inscrita no nosso curso online. É verdade, a gente tem que adaptar as coisas. Mas funciona. Funciona muito bem. A Luísa Falseto de Barros aqui dizendo que, graças a Santa Maria do Herval, nós temos o Infapa Online. É verdade. Eu acho que Santa Maria do Herval também nasce um pouquinho. A minha experiência em Herval, eu não sei se eu me aventuraria em Herval tendo essa noção da importância do sistema familiar, né, dessa visão. Caiu. Então, essa é a instabilidade que o Henrique estava falando e caiu o sistema.
Eu acho que ele estava nos agradecendo por nós existirmos e que nós fizemos a vida dele também mais fácil em Santa Maria do Herval. É isso, Henrique? Eu estava tentando preencher a lacuna porque caiu o teu som e a gente não te ouviu o fim Eu da acho que frase. caiu o som porque tem alguma coisa que está acontecendo na rede elétrica. A luz está piscando e aí ela dá umas. Quando cai a luz, cai também a minha rede de Wi-Fi. É algum problema elétrico, né? Se acontecer de novo, eu vou tentar ver se eu consigo converter para 4G, talvez funcione. Mas realmente está bem desagradável a luz piscando no olho. Eu tô com 4G, Henrique. Aqui em Porto Alegre funciona melhor o 4G para mim do que a minha rede de Tá, Wi-Fi aqui. tá. Bom, então o que eu estava dizendo é que eu sempre soube quando eu vim para Erval, e você, claro que você vai lembrar disso, eu sempre soube que eu ia precisar desse apoio de terapia de família para os pacientes, né? Porque eu tive essa formação forte na residência de medicina de família para identificar isso, e eu sabia que eu não poderia ficar isolado sem oferecer esses recursos que para mim são, uh, uh, eu acho que é uma das grandes fronteiras da medicina, a gente conseguir introduzir essa visão sistêmica, né? Que é o que eu acho que a gente vai ter essa conversa. E para mim, saúde planetária é isso, é ter uma visão sistêmica. E saúde planetária, a gente usa esse termo porque realmente a gente chegou perto do colapso do planeta. Então, talvez eu estou me dando conta de coisas falando contigo agora, né? Mas talvez a gente, como história da humanidade, tenha sempre se preocupado com o colapso até do ambiente ou do nosso pequeno sistema, mas nunca tenha pensado que o planeta fosse entrar em colapso, né? Então, como isso é a coisa emergente, esse Nós colapso temos do planeta. uma pessoa, a Júlia, de Lisboa, nos ouvindo, Henrique. Legal. Que legal. Estamos em colapso, mas também estamos mais juntos do que nunca, paradoxalmente, né? Tem muitos paradoxos nessa realidade mundial. Eu acho que não é paradoxo, né? Isso não é Não, paradoxo. verdade, Isso é fruto da grande aceleração, né? Que é... verdade. Então você me perguntava, como é que você entende isso? O que é grande aceleração? Então existem várias formas de apresentar os dados científicos que nos levam a perceber que o problema é de fato planetário e que o planeta está entrando em colapso. Uma das formas de apresentar esses dados, que é a... Caiu novamente, eu acho que ele vai precisar colocar no 4G. Eu também tenho tido esse problema de flutuação do sinal e eu tenho optado por usar o 4G e não o Wi-Fi. Tu colocaste no 4G, Henrique? Eu coloquei agora no 4G, agora eu não tenho certeza de que vai funcionar o 4G. Aí você me avisa. Tá, vamos lá, mas Mas é ótimo falar contigo, mesmo tu estando longe, num lugar em que às vezes cai o sinal. Fala. a gente chama isso de internet rural. O, deu para ouvir eu falando da grande aceleração? Sim. Então, que é a forma de apresentar os dados científicos que eu mais gosto. Então, grande aceleração, porque todas as formas de exploração da natureza e dos sistemas naturais para manutenção e para fazer o crescimento do que a gente chama de civilização ocidental, todas elas estão em aceleração exponencial. Então, utilização de energia, utilização de água,
geração de gases de efeito estufa, uh, uso de Acidificação dos oceanos. qualquer coisa que você pensar, se você colocar ela, a grande maioria, eu não consigo pensar numa exceção agora. Talvez tenha alguma exceção, mas a grande maioria você vai ver uma curva exponencial de consumo, né, de exploração, de produção de lixo, né, de produção de plástico também é uma exponencial. E isso também junta com a explosão populacional, que também é uma curva em exponencial. Então, qualquer pessoa que tenha completado o ensino médio ou segundo grau entende o que significa uma curva exponencial, que é uma curva que vai rapidamente tendendo ao infinito, só que a gente vive num planeta finito. Então, por isso que entre os cientistas que estudam as questões ecológicas planetárias, a gente tem consenso de que, da forma como Que eu está, acho que o que nos falta é a intimidade com a natureza que nos permite vivenciar o fato de que as riquezas naturais são finitas. A gente vivencia a natureza o mais das vezes ou não reconhecendo a sua parte, tipo achando algumas crianças que os ovinhos das galinhas nascem no supermercado, ou então tendo uma intimidade tão grande com a natureza que a gente acha que ela nunca vai acabar. Olga, eu acho que é importante frisar. Então, isso eu estava pensando antes da nossa conversa. Eu acho que existem coisas robustas, científicas, e existe coisas que eu posso falar como um médico de família numa comunidade. Acho que é importante fazer uma certa distinção, porque a percepção do planeta, como médico de família no meu cotidiano, ela é muito dependente de questões emocionais, da minha sensibilidade, da sensibilidade das pessoas com quem eu convivo, né? Mas esses dados robustos, científicos, não dependem dessa sensibilidade. Então, eu acho que é importante terminar essa linha de raciocínio, porque ela não deixa de ser uma linha de raciocínio abstrata, mas ela não foi refutada, né? Eu não conheço alguém que refute isso. Mesmo as pessoas que dizem que antigamente se dizia que não existia aquecimento global, aí depois as evidências foram ficando tão fortes que dizem, não, tem aquecimento global, mas não é causado pelo ser humano. Mesmo essas pessoas que fazem de tudo para negar o óbvio, né, não conseguem negar que a civilização humana está caminhando para o abismo. Eu não conheço nenhum cientista sério que consiga refutar essa imagem, né? E isso a gente está falando num curto período de tempo. A minha filha tem 6 anos, né? Até 2100, até 2100, ela tem 80, ela teria 86 anos, ela pode estar viva, Menos, entende? menos, Mas menos pode ser anos. que, se a gente continuar nessa trajetória de exponencial, não vai ter civilização ocidental. Não vai. Isso é consenso. Isso que a gente chama de humanismo, de achar que vai ter comida para todo mundo comer todo ano, né? De a gente poder sair na rua e trabalhar, vai ser insuportável, né? A Mayara Flores que faz esses contos dela distópicos que são muito didáticos e horrorosos. Acho que é importante deixar isso bem registrado. Então, isso é a emergência. E até trazendo para o contexto atual, eu tenho visto muita gente da saúde dizendo que a pandemia de Covid é a pior coisa, o maior desafio do século. Aí eu vou botar só um dado para botar isso em contexto, porque as pessoas têm que entender. Isso é a base da conversa que a gente está tendo sobre o meio ambiente e saúde planetária. Os últimos dados que eu vi sobre o coronavírus, que está gerando esse pânico, né, são de que o coronavírus compreensivelmente está gerando pânico.
mataram menos de 200 mil pessoas, né? Vamos extrapolar, assim, vamos dizer que continue acelerando muito. Eu consigo imaginar que morra 1 milhão de pessoas em 2020 de coronavírus, Covid-19. Você sabe quantas pessoas morrem por ano? Por ano, todos os anos, só de poluição do ar, ambiente. Eu estou pegando só um fragmento. Isso é uma subestimativa. 4 milhões de pessoas por ano, todos os anos. Isso é uma subestimativa, né? Então, isso E coloca... explica qual é o caminho para morrer pela poluição do ar. Porque isso não é de senso comum. A gente respira poluição e continua vivendo. Qual é o caminho? Então, existem vários caminhos. Eu estou pegando só o mais robusto, que eu não vi nenhum cientista contestar, né? Então, eu estou pegando só o mais robusto. Aliás, o Axuti, que é um dos mestres também em saúde ambiental no Rio Grande do Sul e no Brasil, é um cardiologista, ele me contestou. A gente está fazendo um processo para levantar questões de poluição do ar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele disse, mas por que não falaram da água? O Axuti disse isso. Eu disse para ele, olha, Axuti, já fui questionado várias vezes, o grupo também, mas o nível de evidência científica sobre essa pergunta, por que as pessoas morrem de poluição do ar, é super bem esclarecido. Super bem. Poluição das águas, a gente não tem o mesmo nível científico. Então eu posso tranquilamente dizer, olha, poluição do ar, a gente mede com sensor partículas que são microscópicas, menores do que um fio de cabelo, assim, né? O diâmetro, se a gente cortar ele em 50 vezes menor que isso, esse micro granulozinho, bem pequenininho, que a gente chama de partícula fina, menor ou igual a 2,5 microns, ou micra, isso entra pelo nariz, vai até o alvéolo, finalzinho do pulmão, né, que é como se fosse uma esponja, e fica ali, causa uma reação inflamatória, que inflama todo o corpo, irrita todo o corpo, dá pressão alta, dá inflamação, tem artigos mostrando que dá diabetes. E além disso, essas pequenas partículas elas podem entrar na corrente sanguínea, se alojar no coração, se alojar no cérebro, né? E elas causam uma inflamação das artérias, né? O pessoal chama de veia. Então, do ponto de vista global, a gente pode dizer que para cada 4 pessoas que têm um infarto do coração, uma a causa é poluição do ar. Para cada 4 pessoas que têm um derrame da cabeça, uma dessas é poluição do ar. Isso é muito potente. Uma das principais causas de morte infantil abaixo de 5 anos é pneumonia. E uma parte importante disso é pela poluição do ar. Então, pelos motivos que eu já explicitei aqui, né? E é muito chocante, porque as pessoas não sabem disso. Agora, por que elas não sabem disso? Por que elas não Entre outras sabem? razões, porque não existe a cultura de ter medição de poluição do ar e a atenção das pessoas para esse parâmetro de saúde para fazer as suas atividades diárias, por exemplo, de exercício físico. Então, eu quero te fazer um outro agradecimento, porque graças a tu ter me colocado nesse negócio da saúde planetária, junto contigo, nós descobrimos que Porto Alegre não tinha medição de poluição do ar. Então, o Henrique, que não mora em Porto Alegre, ajudou a organizar um grupo e hoje nós temos 5 medidores de ar em Porto Alegre que foram organizados por esse grupo multidisciplinar com muita participação da engenharia da URGS. E se vocês baixarem no... Como é que é o nome? É Google Play, não? É Google Play.
É Google Play. Coloquem Porto Alegre e vão achar um app que mostra para vocês em tempo real como é que está a poluição do ar em Porto Alegre. E tem dias que está apavorante. Tem muitos dias que está boa, mas tem dias que está apavorante. E nós já temos essa medida e nós já podemos começar a nos educar a observar esse parâmetro para saber se podemos e se devemos fazer exercício na rua, especialmente as pessoas maiores, que nem eu, ou que têm problemas de saúde. Então, obrigada. Eu vi duas perguntas aqui. Não vi nada. Eu vi duas. O que tu posso viu? falar? Claro. Então, duas perguntas. A primeira que eu vi foi por que essa informação não chega nas pessoas de forma mais impactante, né? Por exemplo, que morre muito mais gente de poluição do ar do que de Covid, né? E existe a gente está aqui entre pessoal principalmente de nível superior, né? Que tem graduação universitária. Então, eu não quero parecer leviano comparando poluição do ar com Covid-19, né? Eu estou todos os dias usando máscara, né? No meu consultório. Só usar máscara já é um transtorno. Então, eu estou dizendo assim, é uma coisa grave. Mas é importante esclarecer isso, né? Da poluição do ar. Por que se dá tanta ênfase para o coronavírus e não tanto para a poluição do ar? É uma pergunta complicada, né? Eu acho que tem múltiplos motivos. Acho que tem questão de ter um imaginário de praga, tipo peste negra na sociedade ocidental, na civilização ocidental, que de tempos em tempos a gente revive, eu não sei, talvez uma coisa transgeracional, e talvez a gente não valorize tanto essas questões de ambiente que também seriam preveníveis, né? Não sei, é uma pergunta interessante. A segunda pergunta que eu vi é sobre a mina de carvão em Porto Alegre. O que a gente acha? Opa! Vamos lá? Vai lá, então. Essa é outra aventura na qual eu fui a partir do terceiro simpósio de saúde planetária, que vem sendo um evento organizado basicamente pelo Grupo Hospitalar Conceição, e que esse ano provavelmente terá que mudar o seu local de ocorrência. E nesse simpósio teve uma aula de um colega professor da URGS que me deixou apavorada sobre o significado para a saúde de Porto Alegre, da região metropolitana, que teria, eu digo teria porque eu estou lutando para que não saia a mina Guaíba, porque vai ser um desastre para Porto Alegre, tanto em termos de poluição do ar, porque vão ter múltiplas. Foi calculado no equivalente a 4 bombas atômicas, a quantidade de energia que vai ser usada para fazer as explosões para poder vir à tona o carvão mineral. Então, é um desastre em termos de poluição do ar. E é um desastre em termos de poluição da água, porque certamente os dejetos e a subida do Jacuí vai lavar em algum momento os dejetos da mina e vai contaminar os nossos rios. Além de estar próximo, 16 quilômetros do centro de Porto Alegre, está no meio
do Parque Estadual do Rio Jacuí, que é um santuário ecológico que nutre a nossa natureza de toda a região metropolitana, né? E ao redor. Então, é um desastre. Todos nós temos que nos engajar nisso. E a Angélica entrou bem na hora em que nós estamos falando de algo que vai impactar muito a cidade dela, que é Guaíba. Ah, Henrique, o que tu quer dizer sobre isso? Eu acho que é um bom exemplo de uma coisa local que se conecta com o global. E que tem uma palavra que eu estou querendo estudar, ainda não consegui, que é o tal do glocal. Na verdade, eu Nunca li uma ouvi falar. entrevista, nunca ouvi falar. Eu ouvi já algumas vezes, eu já ouvi algumas vezes, e eu li uma entrevista com um sociólogo que cunhou esse termo na BBC, que achei bastante interessante. Glocal é que não tem como você falar de uma mina de carvão sem entender os fluxos de capital que tem que vir de longe, né? E que são gerenciados globalmente para fazer um investimento dessa monta. Os padrões de consumo que não são gerados aqui no Rio Grande do Sul, esses padrões de consumo, né? Que puxam para a tal da grande aceleração. Isso é uma estratégia de governo e de Estado americana. Isso é bem claro e é bem pontuado isso na história dos Estados Unidos como estratégia de Estado de estimular o consumo e de, através do estímulo do consumo, conseguir conseguir melhorar a governabilidade. Eu não sou um expert nisso, então não vou me aprofundar, né? E então essa mina de carvão, ela tá nesses fluxos globais. E se a gente coloca uma mina de carvão em Porto Alegre, ela afeta o globo, né? Ela vai poluir e afetar esse ecossistema e ela vai também influenciar na mudança climática, né, de forma brutal, porque seria a maior mina de carvão a céu aberto da América Latina, não é qualquer mina de carvão. E no local, a gente sabe que, por exemplo, tem um artigo que ainda é pré-print, ou seja, ainda não foi revisado por pares, mas já foi colocado aberto ao público e é de um grupo de Harvard que é muito respeitado, mostrando que para cada aumento de um ponto nesse tipo de poluição fina, a gente tem um aumento de cerca de 10% na mortalidade por coronavírus. E a gente, quem está acompanhando os sensores de Porto Alegre, sabe como qualquer coisinha aumenta esse pontinho. Qualquer coisinha. Então, essa mina de carvão certamente vai aumentar vários pontos. Então, se a gente já tivesse essa mina de carvão, por esse estudo de Harvard, a gente poderia dizer que aumentou em 50% ou talvez em 100% a morte por coronavírus. Né? Para trazer bem para um assunto do cotidiano, né? A saúde planetária é do cotidiano. A gente só tem que treinar um pouquinho o olhar, o ouvido, o olfato, a troca de informações, né? Então, é tudo local, é global, é local, por isso essa palavra que é interessante também. A Amanda nos mandou o endereço no YouTube da aula do professor, esqueci o nome dele agora. Lembra, Henrique? Ai, que Sobre a vergonha! mina Guaíba.
Tá, daqui a pouco a gente lembra. É um nome E italiano agora. a, e a Renate, Rualdo. Rualdo. o Rualdo Menegá. Rualdo Menegá. E a Renate está nos lembrando, ó, a Amanda mandou aqui, O Lado Escuro do Carvão, Dr. Rualdo Menegá. E eu ia dizer outra coisa. E a Renate está nos lembrando que na Europa estão proibindo de fazer as minas de carvão e fechando as que tem. No Canadá também, recentemente, uma mina que ia ser construída negaram. E uma coisa grave que eu tô aprendendo agora é que essas nossas minas, pasmem, elas são financiadas com dinheiro público, em grande parte. Não é só investimento privado, é dinheiro do BNDES. Então, nós teríamos que ter uma forma de opinar sobre isso, nós, os cidadãos que pagamos impostos, né? Sim, Henrique. Sobre isso, aí a gente pode falar desse movimento chamado em inglês hashtag Healthy Recovery, então recuperação saudável, que teve a adesão de mais de 350 entidades profissionais de saúde, representando mais de 40 milhões de profissionais de saúde, né? E a Organização Mundial dos Médicos de Família e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família colaborou, né, nessa organização. E o que ela diz é exatamente isso. Então, que nas decisões econômicas de injeção de dinheiro se coloque o chefe científico, né, no caso do Brasil seria o ministro da Ciência e Tecnologia, e o chefe da saúde. No caso do Brasil, seria o ministro. Atualmente a gente não tem ministro, né? Só um ministro interino. Seria colocado o ministro da saúde, né? Então, por exemplo, quando o Ministério da Economia vai dizer para o BNDES que tipo de financiamento fazer, você teria que discutir com o ministro da Saúde e com o ministro da Ciência se a gente não tem alternativas melhores, né? Porque a gente sabe, e saiu uma matéria no The Economist, que é um jornal conservador, respeitado tanto à esquerda quanto à direita, mas tem um posicionamento claro conservador. É um jornal sério, uma revista, mostrando que essa energia ela já era obsoleta e agora ela está falida. Os combustíveis fósseis estão falidos. Eles só funcionam através de subsídio, né? Isso quem diz é o Instituto IMF, FMI, o Fundo Monetário Internacional, né? O Banco Mundial fizeram essas análises e tecnicamente eles só sobrevivem de subsídios. Só que mesmo com os subsídios eles entraram em falência agora. Acho que todo mundo viu a quantidade, como o que aconteceu com o petróleo. A mesma coisa está acontecendo com as minas de carvão. Na Europa a gente está vendo que estão acelerando o fechamento de minas de carvão. Então, e por isso tem tanta pressão para fazê-las aqui, que nós somos um país periférico, do ponto de vista da geopolítica internacional, né? Então, em tese, a gente topa qualquer coisa. Deixa eu te fazer lá e faz aqui. Eu não sei se é tão simples. Mas o fato é que a nossa política pública de saúde saúde, de meio ambiente, enfim, eu não preciso contar, né? Não, vou poupar aí o estômago do pessoal. Então, eu acho que é isso. Mas não sei se tu quer voltar, não sei quanto tempo passou aqui já. Nós temos ainda 14 minutos. Porque... um pouquinho mais, 16. Eu queria, porque eu tenho
algumas questões técnicas que eu gostaria de discutir contigo. Tô sempre aprendendo contigo, né? Discutindo casos e tal. Mas sobre como é que a gente insere a questão da saúde mental dentro desse campo de estudos chamado saúde planetária. Então, eu tenho uma percepção como médico de família e tenho publicado sobre isso, e eu gostaria de te ouvir, assim, ver se faz sentido e trocar umas figurinhas, assim. Acho que seria interessante, até que daí poderia fechar, né? Mas eu pensei em falar um caso clínico típico, né? Não necessariamente da minha clínica, porque não quero expor ninguém, mas um caso típico e ver o que de saúde mental a gente pode identificar, e aproveitando essa comunidade que está principalmente trazida por questões de saúde mental, né, pelo Infapa. Então, eu atendo pessoas no meu consultório, então, e é comum a gente ter pacientes obesos que trabalham na fábrica, e eu já descrevi isso também, de que é comum a gente ter algumas doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, e a gente sabe que grande parte da morbimortalidade no mundo está ligado à hipertensão e diabetes. E a ponto de se falar de uma pandemia de pandemias. O nome técnico é sindemia, sim de soma, né? Então, sindemia da obesidade, da mudança climática e da desnutrição. Isso é de um relatório do Lancet. Diz de novo, dá? Sindemia. Sim. Sindemia. E essa Obesidade, energia entre... obesidade, mudança climática e desnutrição. Então, o que e eu me lembro que uma vez um dos trabalhos que eu publiquei, você olhou, a gente está escrevendo, a gente está terminando um capítulo de livro, e aí você olhou e disse, tá, mas onde é que está a saúde mental aqui? Não sei se você lembra disso. Claro que Só que sim. eu já estava pronto o trabalho, aí eu não coloquei, não tinha mais como colocar. Mas realmente eu fiquei com vergonha de não ter colocado. E, de fato, o que a gente pode identificar de saúde mental, então, numa pessoa de, talvez a gente possa dizer em termos de renda, né, uma renda de 2 salários mínimos, que trabalha na fábrica, que às vezes vai de carro para a fábrica, né, ou vai de ônibus, que mais? Que tem obesidade, que faz movimentos repetitivos, que toma remédio para pressão alta, para diabetes, né? O que isso tem de saúde mental envolvida? Então, para variar, eu estou aprendendo sempre também. Então, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra sindemia. E eu fiquei muito feliz. O Newton Arones, não sei se ainda está, ele estava dizendo que está gostando muito de nos ouvir. E essa combinação de obesidade, desnutrição e mudança climática é interessante, que vem pela desregulação alimentar. Olga, Para um lado ou sabe que para o tá outro. cortando teus lábios. Aqui para mim tá cortando teus lábios. É que eu fui assim, quando a gente começa a falar desses problemas, dá um certo
mal-estar. Acho que ajeita um pouquinho a câmera. Assim fica melhor? Sim. Tá. Então, é interessante que estão os dois extremos, a obesidade e a desnutrição, mas ambos pelo lado da alimentação. E é interessante, essa é uma das áreas para as quais eu mais me dediquei em termos de saúde na minha vida, né, em termos acadêmicos. A Tiane está me dizendo para colocar a parentalidade junto. Vamos tentar, Tiane. Eu não vou colocar a parentalidade diretamente, mas a relação familiar. Então, eu acho que não dá para falar de saúde mental sem falar de saúde relacional. E nesse curso de saúde planetária que está no ar e que vai ter uma outra edição, eu não sei se ainda se pode inscrever para o curso, que é muito interessante, é do Telesaúde, ainda dá para se inscrever, Henrique? Me convidaram para participar da parte de saúde mental e eu agradeci, aprendi muito e eu consegui incluir no título saúde mental e relacional. Por quê? Porque a saúde mental, ela às vezes não se expressa diretamente, visivelmente por depressão, ansiedade, pensamentos psicóticos, comportamentos anômalos. Ao contrário, se manifesta por coisas como, especialmente a obesidade, porque desnutrição também pode ser malnutrição, né? E a obesidade também é uma má nutrição, porque ele pode estar gordo, mas malnutrido, com falta de alguns nutrientes. Então, isso é um bolo único do meu ponto de vista. Eu chamo de desregulação alimentar. Gostaria que pudesse ser repensado desse jeito. Por quê? Na minha experiência de vida, de trabalhar com transtornos alimentares, e a gente começou só com anorexia, e teve muita dúvida em incluir no mesmo programa ambulatorial as bulímicas, e eu digo bulímicas mulheres, porque são em número mais mulheres, porque parecia uma coisa tão diferente, né? Umas não querem comer e as outras se enchem de comida. Mas em ambas as situações tem problemas relacionais negados, imensos nas famílias dessas moças. E isso vale em nível global, né? Também a gente sabe, não sei por que eu estou fazendo essa associação, porque não tem a ver com a tua pergunta especificamente, mas a gente sabe, está começando a ver os artigos em que se relaciona a poluição com depressão e com ansiedade, e com violência, e com suicídio. Esses são desfechos tipicamente de saúde mental, mas eles estão sempre associados com sinais mais precoces relacionais e que tem a ver com a parentalidade, aproveitando a dica da minha colega Tiane, tem a ver com... E agora a Silvia Nabiger entrou e está falando em nutrição afetiva, em que tem muitas famílias muito cuidadosas, mas que não conseguem nutrir afetivamente, porque pela sua própria formação não conseguem se conectar com as suas próprias necessidades emocionais. E, portanto, não conseguem transmitir para os seus filhos uma alfabetização emocional. Então, uma outra riqueza do Instituto da Família é o Grupo Sente, coordenado pelo Ovídio, que trata de trabalhar com a alfabetização emocional nas escolas.
e também está fazendo cursos online agora. Agora nós somos um instituto online. Ah, então, eu não sei se eu comecei a te responder, Henrique, e eu pensei uma palavra nessa sindemia é uma sindemia de desesperança. Eu acho que a maioria de nós, especialmente no meio da pandemia agora e do meio do isolamento social, a gente está sofrendo de falta de esperança. A gente está sofrendo de desconfiança de nós mesmos e do nosso poder como pessoas e como redes sociais. E eu acho que é isso que nós temos que recuperar. Ou construir, talvez nunca tenhamos tido o suficiente. Sim, Henrique. E nós temos 5 minutos, então temos que dizer tudo em 5 minutos. Pois é, tá. Então tá. Impossível, né? Impossível, porque parece que a conversa está só começando, né? Essa é a minha sensação. Que eu vou dizer aqui? A minha sensação é de que quando eu começo a conhecer as pessoas que buscam uma consulta médica comigo, quando eu começo a me aprofundar e eu vejo os grandes exemplos de medicina de família, né? As pessoas sempre têm problemas orgânicos reais. O Grossman dizia isso, é sempre orgânico. Eu concordo com ele, é sempre orgânico. Mas cada vez mais eu me convenço de que as pessoas não me procuram por causa da questão orgânica. Claro que é isso que elas percebem. Mas, aliás, eu sei isso porque tem livros escritos, né? O que costuma levar o paciente é a ansiedade ou a dor, né? Que é um sintoma. A dor, a gente sabe cada vez mais que é modulada pelas questões psíquicas, né? Tá? E eu sou um fã da linha de pesquisa sobre placebo, e cada vez mais a gente percebe como a modulação do contexto é tudo para a questão de dor, né? Eu vejo isso na minha prática de forma muito, muito clara. Então, na minha prática, cada vez mais eu percebo que por trás de todas as questões tem uma questão de ansiedade, uma questão de depressão, uma questão de sentido de vida, né? Claro, eu estou queimando etapas. Sentido de vida e esperança, isso mesmo. E a gente chega na questão da esperança. E assim, o que eu entendo que faz as pessoas irem todos os dias na fábrica e comer de uma forma que não é saudável, e comer coisas que não são saudáveis, e comer coisas que não são saudáveis e que ajudam a destruir o planeta, por exemplo, comer carne de gado em excesso, né? Que é a cultura gaúcha, né? Que é uma das principais formas de destruir a Amazônia, é comer carne de gado em excesso. Isso está bem estudado. Então, o Henrique caiu de novo e nós temos mais 2 minutos. É por aprender com ele, é por aprender com a minha amiga Carmen Fernandes, com quem eu pesquisei toda a vida, que é médica de família e comunidade, que eu digo que todos temos o direito de ter um médico de família e comunidade. Então, às vezes, as classes mais pobres estão melhor atendidas do que nós, das classes mais ricas, que não temos um médico de família e comunidade. Henrique, tu tem 1 minuto para fechar e dizer tchau para todo mundo, que eu já estou dizendo agora. Tá, eu vou jogar uma pequena provocação para os terapeutas de família, né? É possível pensar as famílias de hoje sem pensar nos sistemas mais amplos e vendo todo esse sofrimento que a gente identifica nos sistemas mais amplos. É possível a gente fingir que não vê e não ser proativo de uma forma ou outra, e é possível não encarar isso como um dos elementos terapêuticos importantes?
Gente, nós ficamos com essa pergunta, porque nós temos 21 segundos só de ficar no ar. Muito obrigada por nos fazer esse desafio. Nós temos que nos responder essa pergunta em cada encontro humano que nós temos. Muito obrigada, Henrique. Foi maravilhoso te ter aqui conosco.